servos que não têm medo, pois estão em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. É Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te perseguem, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar, pois quem está com você é mais forte que o mal. Não pare agora, porque já está perto o final. Deus por você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus, porque Deus envia anjos para nos guardar. E o que promete Deus cumpre, não vai falhar. E a porta que ele abre, homem não pode fechar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes
que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos. Uma excelente tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve exatamente de norte a sul, de leste a oeste do município da Serra, a você que nos ouve também por todo o Brasil através dos sites, das rádios ligadas ao programa Falando de Jesus, das rádios afiliadas, a você também que está em outros países, acessando o site da Rádio Digigóspel, da radiopopular.net.br, da radiopopular.blog.br, até mesmo através da TV Providência, se você estiver neste momento conectado. São 17h57, graças a Deus por mais um dia, ao qual Ele nos concedeu com vida, com saúde, com trabalho, com alegria, com tristeza, com os problemas, com as soluções. Graças damos tudo, porque Deus é o permissor da minha vida e também da sua vida. Deus é o permissor dos problemas, das dificuldades, das aflições. Por isso, nós sempre que devemos buscar o melhor, primeiro, caminho de Deus, segundo, fazer o melhor para Deus, porque todas as coisas com certeza serão acrescentadas, não importa se é dívida, não importa se é tristeza, não importa se é enfermidade. Talvez as pessoas podem até pensar, mas como não importar com a enfermidade? Não precisamos de importar, por quê? Porque se cremos no Deus, se temos realmente firmeza e temos fé em Jesus, tudo acontece no seu tempo, na hora certa e no tempo certo. E a cura também pode acontecer, basta que nós acreditamos, basta que nós temos fé, porque Deus jamais vai querer que os seus sofram, mas Deus permite que nós passamos por situações de enfermidade, Deus permite que nós passamos por situações familiares, Deus permite que nós passamos exatamente por todos os problemas abaixo do céu. Mas Ele vai permitir exatamente para nós termos discernimento, para saber coordenar, saber exatamente como buscar a solução. E a melhor solução de todos os nossos problemas, primeiro lugar, tem que ser Jesus. Se não tiver Jesus em primeiro lugar, você não vai conseguir resolver os seus problemas. Você simplesmente vai passar o seu problema, mas ele pode voltar e você vai passar de novo. Porque Deus tem a solução definitivamente para a minha vida e para a sua vida. Independente do teu credo, independente da tua religião. Independente do que você esteja fazendo neste momento, eu quero convidar mais uma vez a você. Você amigo que está na praça, você amigo que está no comércio, você amigo que está no ponto de ônibus, você que está exatamente caminhando, você que está neste momento fazendo alguma coisa. Não lhe estou pedindo para parar o que você esteja fazendo, mas eu estou te pedindo para você emprestar o seu ouvido e, se você puder, abrir o seu coração, porque Deus fala conosco por nós ouvirmos a sua palavra. Ele nos comunica conosco através da sua palavra, e a sua palavra vem por ouvir. Então, se você puder, exatamente, precisa tirar a sua atenção do que você esteja fazendo, mas se você tiver com seus ouvidos atenuados, pode ter certeza que Deus vai falar com você nesta tarde. Exatamente, estamos aguardando a chegada do nosso mensageiro, que ainda não se encontra no estúdio, mas está confirmado a presença do pastor Reginaldo, ok? Então, a qualquer momento ele vai estar chegando no estúdio e nós vamos estar aqui recebendo, com a permissão e pela vontade de Deus, mais uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Agora na Serra são 18 horas, eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para você que está nos ouvindo, para você que está exatamente conectado, para você que está neste momento acessando o site da rádio. Nós aqui não olhamos exatamente a sua religião, nós não olhamos exatamente o que você crê, mas aqui nós se preocupamos
em convidar os mensageiros para que eles possam levar a palavra de Deus até na sua casa, através da internet e até mesmo pela TV Popular. Você também pode nos assistir ao vivo pelo estúdio, aqui do Estúdio Central. Aqui você que está no exterior, você pode assistir ao vivo também o programa Falando de Jesus. Aqui nós não se importamos com a nossa audiência, aqui nós não se importamos se temos patrocinador, mas aqui nós se importamos em você, em qualquer lugar desse planeta, que você exatamente possa emprestar o seu ouvido por 30 minutos e deixar Deus falar com você. Agora na Serra são 18h02. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.
Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Olá, boa noite. Eu quero convidar você nesta tarde maravilhosa para estarmos falando um pouco a respeito da palavra de Deus, o nosso Senhor. Eu te convido a você que está ouvindo a minha voz por intermédio desta rádio, você que está, muitas das vezes, eu não sei qual é a situação a qual você se encontra neste momento, mas eu espero que a palavra desta tarde venha lhe trazer edificação para o teu espírito e para a sua alma. Eu sou Reginaldo Santos, já me apresento, servo do Senhor. Me apresento não como pastor, mas como servo, alguém que está aqui para te servir uma porção da palavra do Senhor. Eu te convido nesta tarde a abrir a sua escritura, a sua Bíblia comigo, de onde você esteja. Eu não sei se você tem uma Bíblia, ou eu não sei se você tem uma Bíblia, um tablet ou um celular, mas eu te convido a abrir comigo no livro das Crônicas, Primeiras Crônicas, o livro dos reis de Israel. Primeiras Crônicas, no capítulo 4 e o seu versículo 9. Eu quero transmitir uma mensagem para o seu coração nesta tarde, que venha lhe trazer a edificação na palavra do Senhor. Assim como eu disse, eu não sei qual é a situação em que você vivencia, mas eu creio no Deus de Israel Todo-Poderoso, o Deus que tirou-os da terra do Egito, da escravidão, e trouxe para ser servos, e trouxe para ter uma vida de bênção e de vitória. Assim diz no livro das Crônicas, no capítulo 1, no capítulo 4 e o versículo 9. Jabes foi mais um ilustre do que seus irmãos. Sua mãe o chamou Jabes, dizendo: por que com dores o dei à luz? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoe muitíssimo e amplifique meus termos, que a tua mão seja comigo, e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus sucedeu o que lhe tinha pedido. Querido amigo e ouvinte, eu falo de Jabes. Talvez você já não ouviu este nome. Talvez o nome não é tão comum. E não é tão comum porque o nome, ele é um tanto meio que desconhecido. Eu falei, a Escritura, a Bíblia nos diz que Jabes era mais um hebreu e mais um das tribos de Israel e mais definidamente da tribo de Judá. Quando eu disse que ele era desconhecido é porque geralmente quando você abre a Bíblia, geralmente quando você vai ouvir uma porção da palavra do Senhor, as pessoas logo lhe indicam, na maioria das vezes, um salmista. Talvez você já ouviu muito falar de Davi, talvez você já ouviu muito falar de Salomão. E talvez você já ouviu falar de muitos homens de Deus. Mas aqui, eu trago uma leitura para a nossa reflexão de um jovem que apenas em 3 versículos
ele tomou a atitude mais necessária da sua vida. Nos versículos aqui mencionados, a sua mãe, ele contou na sua pequena história que a sua mãe o teve com dores. Querido, é uma situação um pouco adversa, porque Jabes, ele teria todos os motivos para, neste momento, ele, no seu momento de oração, no seu momento de reflexão com Deus, no momento em que ele externou aqui estas palavras, ele poderia estar chorando, de cabisbaixo, ou até mesmo numa situação de depressão. Mas o fato é que ele decidiu e tomou uma decisão. O que nós aprendemos aqui, o que eu aprendo e eu transmito para você, é que Jabes, na sua decisão, ele tomou a mais sábia e a mais pura decisão de adorar a Deus e tomar uma atitude na sua vida. Atitude essa que ele poderia estar contando uma história de dor e de sofrimento e de rejeição. Agora, por que eu digo estas palavras? E por que ele poderia até mesmo estar numa situação muito difícil ao declarar estas palavras em oração? Na época, o povo hebreu, eles tinham por costume de, antes que o filho nascesse, agora você entenda o que eu vou dizer, que antes que o filho nascesse, ou após o nascimento, não importava qual era a situação, era escolhido um nome devido à circunstância do seu nascimento. Então, na circunstância do seu nascimento, assim era decidido o seu nome pelos seus pais. O nome desse rapaz era Jabes. E foi assim que a mãe dele entendeu. Eu trago aqui a lembrança de uma história na qual viveu um profeta por nome de Eli. E trago a lembrança dos amigos e ouvintes a respeito de Hofni e Finéias. Ele, uma vez, o Senhor lhe apareceu por intermédio do profeta Samuel e mandou com que ele colocasse, agora eu vou entrar numa história que você até mesmo pode até pensar por que está fugindo, mas não é uma fuga, mas eu quero chegar aonde há a escolha, como pode ser escolhido o nome das crianças após o nascimento. Então, o profeta Eli, ele precisava colocar a sua casa em ordem. No entanto, os teus filhos, Hofni e Finéias, estavam praticando adversas maldade entre meio ao povo de Deus. Então, o Senhor chamou a Eli e lhe disse: ponha a tua casa em ordem, porque eu não estou aceitando essa situação. Os teus filhos não estão bem-vindos aos meus olhos. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Embora Deus sabia o que estava acontecendo, embora o Senhor sabia o que poderia ser feito, mas o Senhor lhe deu uma ordem e disse: ponha a tua casa em ordem, porque eu vou cobrar. Porque, meu querido, entenda da seguinte forma: Deus não é vingativo. Deus,
Ele vai te dar todas as oportunidades do mundo na sua vida. Ele vai abrir as portas necessárias para a sua sobrevivência. Ele vai te dar em meio às válvulas de escape para você poder sobreviver e adorar o Senhor. Mas aconteceu que em meio às guerras, em meio às batalhas, na última das batalhas, aconteceu que Hófni e Finéias foram mortos pelos filisteus. E naquela batalha, acabou se tomando o que era mais precioso para o povo de Israel: a Arca da Aliança. Esta arca representava a presença do Deus Todo-Poderoso em meio às guerras. Não importava qual eram as armas que eles tinham. Naquele momento em que a arca estava presente, não importava se eles tivessem até as mais novas armas. Eles poderiam até ter um tanque de guerra. Mas a presença da arca era necessária. Porque sem Deus, absolutamente nós não somos nada. E com Deus, com o Senhor te guiando, te dando uma direção, você toma todas as sábias decisões sobre a tua vida. No meio desta guerra, aconteceu que foram mortos aqueles 2 rapazes. E na morte daqueles 2 rapazes, um deles era casado. Agora você vai entender, um deles era casado, e no meio da guerra aconteceu esta tragédia. Então trouxeram a notícia para o profeta. E Deus lhe havia fazido uma promessa e diz: põe a tua casa no lugar, põe a tua casa em ordem, conserta a tua casa, vê qual a área em que está errando, olhe qual a direção que os teus filhos estão tomando. Querido, esta palavra, ela serve, eu diria até para um pai de família. Eu diria até para você que está tendo dificuldades em manter a sua casa em ordem. Eu diria para você que está tendo dificuldade de manter os teus filhos, de manter os teus meninos, as tuas crianças, os teus jovens, aquele jovem que um dia você teve a direção sobre a vida dele, que você tinha autoridade sobre a tua casa. Talvez nesta tarde eu esteja falando para um pai que já perdeu a direção do seu lar. Aleluia. Talvez eu esteja falando com uma mãe que a vida dela é de sofrimento, a vida dela é de choro, porque o filho sai e não retorna, porque dá a noite, dá a madrugada e a mãe não recebe uma ligação. Eu estou dizendo, e o Senhor assim o diz. Assim disse o Senhor ao profeta: põe a tua casa em ordem, porque ele já tinha perdido a rédea, a dianteira sobre o seu lar. Ele já tinha perdido a corda ao qual ele conseguia segurar os teus filhos numa direção, estava folgada demais. E aconteceu que naquela guerra morreram-se os 2. E os 2 morrendo, o Senhor lhe disse que iria cobrar aquela situação.
E quando foram cobrados e chegou a notícia, o mensageiro até o profeta e diz: Eli, meu filho, os teus filhos morreram. Ali começou então o Senhor mudar toda a trajetória de uma família. Eli, por sua vez, sentado estava e sentado ficou. E ao chegar a notícia, até a esposa de um dos teus filhos que já estava, quando houve a notícia, ela entrou em trabalho de parto. A situação era horrível naquele momento. Além da perda irreparável que Israel sofreu, além da perda que Israel sofreu de ter entregue a arca da aliança, ou seja, a presença do Senhor nas mãos dos inimigos. A sua nora entrou em trabalho de parto, e na hora do nascimento, as parteiras, por sua vez, começaram a se perguntar e a perguntar uma para a outra o que aconteceu, como vai ser o nome dessa criança, qual o nome vai dar. Mulher, diga para nós. E as últimas palavras daquela mulher foi: Ícabod. Foi-se a glória de Deus. Agora você imagina a situação em que Ícabod nasceu, em que Jabes nasceu. Nós nascemos para ter uma vida de vitória. Esta palavra é para a tua vida. Esta palavra é para você que se sente desanimado, humilhado. Esta palavra é para você que muitas das vezes se sente coagido. Porque uma coisa você entenda, que Deus não quer, não aceita ninguém sem identidade, e a sua identidade é o seu nome. O seu nome dado uma vez, ele não pode ser mudado. Pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua vida. Você pode mudar o seu comportamento. Você pode mudar a sua forma de agir. Aleluia. Você pode mudar tudo na sua vida, menos o seu nome. Porque para mudar o nome, teve um homem que, por muito trabalho, eu trago a vocês a história de José. Um rapaz que ele sonhava, ele tinha os seus sonhos. Algumas pessoas da sua família o pensavam que ele estava ficando louco, mas não entendia que Deus era na vida daquele rapaz. As pessoas não entendiam que era Deus que estava agindo na vida dele. A vida de José foi uma vida de sofrimento. A vida de José foi uma vida de luta, de batalhas travadas, dentro até mesmo do seu lar. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez você vive hoje uma guerra dentro da sua casa, a qual você não tem mais armas para lutar. No qual você já não tem mais força. Nesta tarde eu declaro a vitória sobre a tua vida no nome do Senhor. Que Deus possa te dar a autoridade. Que Deus possa te dar uma nova direção,
um novo rumo sobre a tua vida. José, como sonhador, como um menino louco, como um menino que vivia aéreo, então Deus resolveu mudar sua história. De sonhador a governador. De um poço que não mudou, não teve tanta diferença dele ter saído do poço a entrar numa prisão, num calabouço. Não teve tanta diferença de ser aprisionado pelos seus irmãos e também pela mulher do chefe da guarda. Não houve muita diferença. Não teve muita mudança. Agora eu te digo, é porque Deus, Ele não age da forma que eu e você queremos. Ele não age da forma que a gente acha melhor, eu acho melhor. Com Deus não tem achismo. Com Deus não tem o porquê. Se Ele te prometeu, se você recebeu algo da parte de Deus, acredite, porque Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a trajetória de sofrimento. Para você, mãe, o choro pode durar uma noite inteira, assim diz a palavra do Senhor. Mas a vitória vem ao amanhecer. E se você por um instante duvida, e se você por um instante imagina que Deus se silenciou diante da sua luta, diante da sua batalha, entenda uma coisa, as decisões são suas, a mudança de hábito é sua. Lembro-me de um rapaz, por nome de Ezequias, assim a Bíblia diz, ele tinha tudo para dar errado na sua vida. Começou pela vida do seu pai, dando tudo errado, começou a se desviar do caminho do Senhor, buscando outras alternativas. Então, resumiu a história de Ezequias. O seu pai já havia morrido e lhe deixou apenas uma herança. A herança que tinha deixado para ele um trono falido. Ezequias poderia ter dado continuidade à vida de derrota do seu pai. Ezequias poderia ter dado continuidade a um reino falido. Mas ele decidiu naquele momento, eu vou fazer a diferença. Não importa se a história, a vida do meu pai foi uma vida de derrota. Não importa se a vida dos meus avós foi diferente. Não importa se o tratar, aleluia, não importa se o tratar do meu pai com o meu avô era uma vida de ignorância. A decisão é muito importante. Ezequias sacudiu a poeira, pegou um trono falido e estabeleceu uma ordem sobre o povo.
e disse, chamou os anciões e tomou uma decisão e disse, agora vai ser diferente, a história do meu pai foi a história do meu pai foi tal, mas a minha vai ser de vitória. Isso nós aprendemos. As decisões nós tomamos. As decisões é minha e é sua. As lamentações de Jabes com o Senhor, no versículo 10, ele diz, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes muitíssimo e amplifique meus termos, que a tua mão seja comigo, e não permitas que eu seja afligido pelo mal. O momento da sua vida mais difícil, na sua intimidade com o Senhor. Entenda uma coisa, meu querido. Deus, Ele está fazendo parte da sua história. Deus, Ele quer mudar a sua história. A sua história não é diferente da de ninguém. A sua história pode ser mudada a partir de quando você tomar uma decisão. A partir de quando você erguer a cabeça, levantar, sacudir a poeira, sair do quarto fechado, sair da caverna, ou até mesmo sair do seu ponto de conforto, ou até mesmo sair daquele local que você imagina que é o melhor para você. Deus, Ele está preparando algo especial para você. Que Deus te abençoe. Que Deus possa multiplicar os seus dias sobre a terra. E que esta palavra possa ter trago uma eficácia para a tua vida. Uma palavra de vitória. Uma palavra não de lamentações. Uma palavra não de sofrimento e dor. Uma palavra de alguém que decidiu erguer a cabeça. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos. Que Deus abençoe esta emissora de rádio. Que Deus abençoe o nosso irmão Djalma. Que Deus tem abrido portas por intermédio do teu servo. Que Deus tem dado oportunidade a pessoas, a você que está me ouvindo, de ouvir uma palavra para a sua vida, uma palavra que possa até mesmo mudar a tua história. Eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a todos. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa te usar. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu te peço, onde você estiver, eu não sei se você está no carro, eu não sei onde você está, mas feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, neste momento, ó Deus, a tua palavra, ela fez a diferença mais uma vez, Senhor. Pai, ela foi pregada, Senhor. Pai, ela foi, Senhor, levada aos corações dos necessitados.
Senhor, que possamos usar, meu Deus, como manual para a nossa vida. Deus, que possamos, Senhor, nesta tarde, Senhor, tomar decisões sábias sobre as nossas vidas. Meu Deus, que os teus filhos que estão ouvindo, eu não sei qual a situação que se encontra, meu Deus, mas que o Senhor possa abençoar. Vá, meu Deus, envia os teus anjos até os teus filhos para que possa ter uma vida de vitória. Senhor, eu te peço, meu Deus, que abençoe, Senhor, este programa. Senhor, que possa estar usando cada vez mais os teus servos para falar do teu amor e da tua palavra. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 37 minutos, 18 e 37. Eu quero, em primeiro lugar, se firmar com o pastor Reginaldo, o agradecimento a Deus por mais esta palavra, por mais esta permissão que o Senhor Jesus possa nos conceder nesta tarde, exatamente de segunda-feira, 23 de janeiro, mas essa rica palavra, como todas as outras que passaram por aqui. E Deus, a cada dia, a cada hora, a cada momento, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos orientar, Ele quer que nós sejamos a diferença neste planeta. Porque quando o mensageiro estava falando sobre exatamente dos nomes, veio ali no outro estúdio, nós estávamos reparando de que realmente hoje ficou muito mais fácil dar nome aos nossos filhos, porque não vou dizer que eu faça ou que você faça, mas nós estamos falando em rede nacional para todo o Brasil, para o planeta Terra. Mas nós hoje escolhemos o nome dos nossos filhos com nomes de atores, com nomes de atriz, com nomes de pessoas famosas no mundo artístico, no mundo do futebol, ou enfim, em qualquer área, como foi diferente no passado. No passado, como o pastor falou, se dava o nome por causa de dores, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Mas, às vezes também nós acompanhamos algumas coisas exatamente do passado. E eu me lembro que o pastor, quando estava falando exatamente sobre José, que ele, tanto do poço para o calabouço, tanto ele lá com os irmãos e tal. Mas o José, ele tinha uma determinação. Ele tinha a marca da promessa de Deus e não desviou dela. Quando o pastor estava falando aqui que nós temos a vitória quando nós nascemos, porque a primeira dela é quando nós já nascemos. A segunda, quando Deus permite que nós vamos crescendo e caminhando. Mas há outro fato importante, que às vezes nós jogamos a nossa vitória na lata do lixo, porque nós vamos desviando daquilo que é bom para Deus, daquilo que é agradável a Deus, e vamos nos agradar o que é o gostoso do mundo, o que é o bom do mundo. E às vezes nós jogamos a nossa vitória na lata do lixo. E se nós pararmos e também ainda para nós fecharmos, assim se o pastor permitir que eu falar aqui, certo? O povo teve a vitória até mesmo antes da chegada de Jesus. Mas o povo mesmo assim não quis essa vitória. Mas Deus insistiu ainda por amor e misericórdia, deu o teu filho amado Jesus, exatamente para nós continuarmos a ter a vitória. Agora uma vitória diferenciada, onde Jesus fez a diferença diante de todos que ele andou na terra.
porque ele exatamente mostrou que era possível viver no meio de tantos pecados, mas ele não cometer um. Mas talvez porque é filho de Deus? Não, porque ele se esvaziou da sua gloriosa, ele se abriu mão exatamente da sua gloriosa proteção, que era do Pai, e viveu com carne e osso, porque ele sentiu a prova disso, porque ele sentiu dores. Ele sentiu exatamente aquilo que eu e você sentimos hoje. Talvez não na crucificação, talvez não com a chicoteada, mas às vezes nós sofremos essas dores com a decepção de filhos, com a decepção do casamento, com a decepção com a política, com a decepção de tudo que está acontecendo. Essas são as dores que nós hoje estamos herdando, até mesmo por nós não seguir o caminho da vitória. Para mim fechar e agradecer aqui a todos vocês, um fato me chamou a atenção também, pastor, que Deus nos deu um nome, mas o século 21 está mudando isso. Deus me deu um nome quando eu estava no ventre da minha mãe escolheu, meu pai escolheu, como o pastor falou, e assim todos nós, quem está nos ouvindo, Deus deu um nome. Não importa que seja chamado Neymar, não importa que seja chamada Bruna, não importa o nome, mas Deus deu um nome. Mas o século 21, pela desobediência da palavra de Deus, está permitindo que o homem mude o seu nome para a mulher. Está permitindo que a mulher mude o seu nome para homem. Deus deu um nome. Mas o século 21 está exatamente fugindo daquilo, o princípio que Deus deu. A vida em primeiro lugar. Segundo, deu que as pessoas crescessem. Estamos no livre-arbítrio, podemos escolher o que nós queremos, mas nós somos obrigados a falar a verdade. O século 21 está mudando o nome das pessoas. O século 21 está mudando exatamente aqueles imitadores de Cristo. O século 21 está mudando a geração da promessa que Deus, quando deu a Abraão, da promessa que Deus fechou com Jesus. O século 21 está mudando, mas está mudando para o fim. Está mudando para o inferno. Está mudando exatamente, mudando as coisas. Eu lembro que o pastor falou sobre o filho, família, aqui. Ontem nós assistimos o culto abençoado, onde foi pregado sobre as famílias. Exatamente, família, instituição de Deus. Deus criou a família, lá começou com Adão e confirmou ela exatamente com Jesus, porque Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar do deserto, porque Deus poderia colocar ele, mas fez o contrário. Deus permitiu que através do Espírito Santo Maria ficasse grávida e que tivesse do seu lado um esposo, tivesse do seu lado um marido, e eles cresceram ali a instituição da família, mostrando a família carnalmente. Mas hoje o século 21 não quer família, o século 21 quer filho para um lado, pai para o outro, e assim esposa para um lado, esposo para o outro, e assim vai. Aonde está a promessa de Deus? Nós estamos jogando a promessa de Deus na lata do lixo. Eu sou obrigado a falar a verdade. Nós estamos jogando porque às vezes nós olhamos para lá fora, mas não olhamos para nós aqui dentro. Então nós temos que olhar para nós aqui dentro, para nós corrigirmos com a promessa de Deus, para que, quem sabe, através da palavra de Deus, como tem usado os mensageiros aqui, tanto aqui no programa Falando de Jesus, quanto no programa O Bom Samaritano, tem dado esse alerta. E também, exatamente, existem muitas instituições sérias, honestas, aquelas que têm um compromisso com o sangue derramado da cruz, que prega a verdade, que fala a verdade e que testemunha a verdade, que é a palavra de Deus. Não passando a mão por cima que se está vendo erro, deixando não, mas Deus sabe todas as coisas. Eu quero agradecer ao pastor Reginaldo, de qual, qual bloco? Igreja Assembleia de Deus, bloco B. O pastor é Reginaldo, da Igreja Assembleia de Deus, em Planalto Serrano, bloco B, Ministério Serra.
o pastor Reginaldo, que estava para vir na semana passada, mas devido ao seu compromisso, ele não pôde, mas ele fez o compromisso para hoje, nesta segunda, e aqui veio confirmar, não comigo aqui, mas veio confirmar com Deus a sua presença, porque nós sempre ligamos para o mensageiro e falamos, podemos confirmar com Cristo, porque o programa não é meu, o programa não é seu, o programa não tem igreja nenhuma aqui atrás, é exatamente você que está nos assistindo, aqui o programa é de Jesus, é para falar de Jesus, é para testemunhar de Jesus. A todos vocês, uma excelente tarde de segunda-feira, e se for assim da permissão do Eterno Pai, e se for assim da vontade do teu Filho amado Jesus, queremos estar aqui amanhã para a apresentação de mais um programa Falando de Jesus, o qual você é o nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Se assim você puder, emprestar o seu ouvido e abrir o seu coração. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Acredite.